Olá! Quem diria que nós chegaríamos ao final do ano, hein? Esse é o último programa na Mira da Verdade. Eu tenho que começar o programa agradecendo a você que esteve com a gente aí todo o tempo. 52 semanas do ano nós estivemos aqui falando a você, buscando a palavra de Deus para sanar todas as nossas dúvidas. Passamos por um ano difícil? Foi ou não foi? Um ano em que ainda sofremos com a grande pandemia. Mas além disso, tivemos catástrofes, tivemos eventos que marcaram o nosso país, marcaram o nosso mundo. Tivemos aquela explosão em Beirute, tivemos aquele grande incêndio na Austrália, tivemos ciclone no Brasil. Todos esses eventos nos deixaram aterrorizados. Mas chegamos ao final do ano. Quantas pessoas foram ceifadas? Quantos queridos talvez perdemos? Mas ainda assim, eu garanto a você que o Senhor esteve com cada um. Nosso Deus nunca nos abandona. Ele sempre esteve e estará com a gente. Agora, qual deve ser a minha atitude como ser humano em relação ao futuro? Como eu devo pensar no futuro? Como eu devo enfrentar um novo ano? Desconhecido, não sabemos o que vai acontecer. Como enfrentar? Esta e muitas outras questões você vai acompanhar agora, pois está no ar, na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Este é o último programa na Mira da Verdade. Estamos todos enfeitados aqui. Olha só, isso é para comemorar com esperança para um novo ano que está chegando aí. Daqui poucos dias, poucas horas, você vai estar entrando em um novo ano. Todos nós estaremos entrando para um novo ano e coisas obscuras talvez possam nos atemorizar. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que ter a esperança. Lá em João, capítulo 16, verso 33, o nosso Senhor Jesus disse o seguinte: eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Essa é a grande esperança. Nós estamos vivendo ainda efeitos dessa pandemia que pegou todo mundo. Tivemos vários e vários meses de quarentena. Existem países ainda que voltaram a fazer a quarentena. E ainda, talvez, não é claro a cura desse vírus. Mas não foi só isso. Muitas outras coisas, como eu disse no começo da abertura, aconteceram também. Mas estamos aqui, finalizando mais um ano. E o programa Na Mira da Verdade tem o grande objetivo de motivar você e eu a nos relacionarmos com o nosso Criador através da sua palavra. E mais uma vez hoje, nós estamos aqui para juntos aprendermos mais sobre esta palavra, sobre a esperança que está permeada em todo este livro e as dúvidas que com certeza eu e você temos, podemos saná-las quando abrimos este livro. O programa Na Mira da Verdade está só começando. Mais uma vez, estamos conectados com o Brasil e o mundo através da internet
e da TV Novo Tempo espalhada por todo o nosso país. E mais uma vez, na mira da verdade, ele está, professor Leandro Quadros. E aí, professor, tudo bem? Passou bem o Natal? Como é que foi as coisas aí, as festas? Graças a Deus, Deus sempre, Tito, nos dá muitas alegrias. Os momentos de tristeza existem para qualquer um de nós no mundo de pecado, mas nós devemos focar naquilo de bom que acontece na nossa vida. É verdade. Então nós queremos ajudar, neste programa de hoje, ao nosso telespectador a aprender isso, aprender com a palavra de Deus, a focar naquilo que é bom, aprender com a psicologia também, a focar naquilo que é importante. E eu tenho a certeza que esse programa vai ser construtivo para todos nós. Muito bem, professor, muito bem. Bom, nós abrimos o programa falando sobre o futuro, o que vai ser do futuro. E a grande pergunta realmente é essa hoje, para abrir o nosso programa. Como eu, como ser humano, tenho que lidar com o futuro? O que eu devo, como que eu devo ver o futuro? Será que eu tenho que acreditar em grandes coisas que vai acontecer? Será que eu tenho que ver como é que está o meu horóscopo, sei lá, para saber como que vai ser o futuro? Será que eu tenho que procurar alguma coisa que vai me dar a certeza que eu vou ter um ano bom? Eu não sei. A gente não consegue garantir nada. E a grande pergunta é essa, professor. Como nós, seres humanos, temos que lidar com o futuro? Primeiramente, é muito importante que nós aprendamos as dicas de psicologia preventiva que Cristo deixou na sua palavra. O Dr. Augusto Cury, na sua série Análise da Inteligência de Cristo, ele fez uma análise muito interessante de Mateus 6, 25 a 34. E ali ele concluiu que Cristo fez psicologia preventiva muito antes de a psicologia existir como ciência. Então vamos ver como que Cristo nos ensina a encararmos a vida, a lidarmos com a vida. E eu tenho a convicção de que seja você um cristão, um ateu, um agnóstico, um budista, um hinduísta, um muçulmano, um católico, não importa. Pode ter certeza de que você vai se beneficiar com isto aqui. Então em Mateus 6,25, Cristo começa dizendo o seguinte: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valei vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida, né? Uma medida de poucos centímetros, né? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos? E aplicando também a nossa situação atual, o que vai ser da nossa vida amanhã? Porque os gentios, os pagãos, é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. O que Cristo está nos ensinando aqui? Ele não está nos ensinando a não planejarmos o futuro ou a sermos insensíveis diante do sofrimento do próximo. Pelo contrário, Cristo está nos ensinando a vivermos um dia de cada vez. Ele diz no verso 34, não é? O amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Então, nós não podemos ficar antecipando o futuro,
Porque toda pessoa, por que Cristo fala não andeis ansiosos? Isso é simples, porque toda pessoa que quer antecipar o futuro, ela vive ansiosa. E toda pessoa que se prende ao passado normalmente desenvolve a depressão. Então Cristo está ensinando-nos aqui a apreciarmos as coisas belas da vida e a vivermos o presente. A vivermos um dia de cada vez. E a confiarmos que Deus vai dar-nos aquilo que for importante e necessário para manter a nossa vida e, por que não, também o nosso conforto, porque Ele quer o nosso bem. Então, a primeira coisa que eu digo para você com base nesse texto de Cristo, ore sim pelas pessoas que estão sofrendo por causa da pandemia, ore pelas famílias, continue cuidando-se, continue também protegendo as outras pessoas, mas não fique tentando adivinhar e prever o futuro, porque a tua vida vai ser um poço de ansiedade. Jesus disse, basta ao dia o seu próprio mal, viva um dia de cada vez. E para finalizar essa resposta, eu queria também levar a sua mente para o evento mais importante da história humana depois do nascimento, da morte e ressurreição de Cristo. Você sabe quais foram as últimas palavras de Jesus na Bíblia? Elas não foram nos evangelhos. As últimas palavras de Jesus na Bíblia foram no livro do Apocalipse. E sabe o que Cristo disse? Nas últimas palavras dele. Em Apocalipse 22, 20, ele diz assim, ó. João, primeiramente, diz assim, aquele que dá testemunho destas coisas, que é Jesus, diz, e aí vem as palavras últimas de Cristo, certamente venho sem demora. Cristo, Ele não quer que nós antecipemos um futuro de preocupações, mas Ele quer que nós mantenhamos o nosso olhar, o nosso foco para o céu, para a segunda vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo, na carta de Paulo a Tito, no capítulo 2, verso 13, é considerada a bendita esperança. E por que ela é considerada a bendita esperança? Porque no momento em que Cristo voltar, Ele vai acabar com o pecado e com o mal. E acabando com o pecado e com o mal, Cristo acaba com os resultados do pecado e do mal. Os resultados são a doença, pandemias, guerras, tristezas, lutos, morte. E quando Cristo voltar, Ele vai acabar com o pecado e o mal, com as consequências do mal, e veja o que aguarda a você e a mim, se nós tivermos fé em Cristo e o aceitarmos como Salvador pessoal. Apocalipse 21, 4 diz assim, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. E já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Esse momento de tristeza que muitas famílias viveram no mundo todo por perderem entes queridos por causa do coronavírus e não poderem nem sepultar esses entes queridos, quando você estiver com Cristo e desfrutar deste mundo perfeito, sem dor, sem sofrimento, sem morte, agora você está sofrendo, mas você vai olhar para trás e vai perceber que aquilo terá sido pequeno em comparação com aquilo que você estará desfrutando na eternidade. Então o que Deus tem para você é maravilhoso. E sabe o que mais que Cristo promete? Em João 6,40, Ele disse que é da vontade do Pai, que todo aquele que crer em Jesus tem a vida eterna. E Cristo diz assim, e eu o ressuscitarei no último dia. A doutrina da volta de Cristo nos ensina, entre outras coisas, que a morte não é um adeus, é só um até logo. Então apegue-se a esta esperança da volta de Cristo. Tenha os seus planos, tenha as suas metas, viva a sua vida ao lado de Deus, tenha os pés aqui na terra, mas os olhos focados no céu. E pode ter certeza que Cristo vai voltar. Se Ele veio pela primeira vez, a primeira vinda de Cristo é a garantia da sua segunda vinda, porque Ele não é mentiroso. E se você crê que Cristo foi um personagem histórico e que falou a verdade,
você deveria considerar seriamente que ele um dia vai voltar e que ele também está falando a verdade em relação a isso. Falo mais especificamente para algum querido ateu ou agnóstico que acompanha o nosso programa. E eu sei que você crê na existência do Cristo histórico. Mas veja uma coisa, o Cristo histórico dividiu a história e antes e depois de Cristo. Ele é digno de confiança. O conhecimento, a sabedoria dele são dignos de confiança. As promessas dele são dignas de confiança. Então, se ele veio pela primeira vez e você crê que existiu esse personagem histórico e você não crê que ele foi um maluco, até porque não há a mínima possibilidade de Cristo apresentar esse tipo de característica quando você analisa psicologicamente Cristo, então eu recomendo que você procure estudar mais sobre a volta de Cristo e você vai ver que se de Cristo veio pela primeira vez e prometeu que vai vir pela segunda, ele vai voltar, creia você ou não. E por que eu estou dizendo isso? Porque a Novo Tempo tem uma preocupação com a sua salvação eterna. A Novo Tempo existe para levar o Evangelho eterno, para mostrar para as pessoas verdades distintivas que as pessoas ainda não conhecem. E você que é ateu, você que é agnóstico, você faz parte. Você está no coração da Novo Tempo, porque a Novo Tempo tem uma preocupação também com a sua felicidade no presente e na vida futura. Então que todo nosso telespectador siga as dicas de Cristo, em não antecipar o futuro, viver um dia de cada vez e mantenha os olhos fixos na esperança da volta de Cristo, sabendo que até lá Ele vai dar forças a você, Ele vai dar poder para você, Ele vai dar conforto para você ter uma vida digna, uma vida em que você consiga resolver os seus problemas da melhor maneira. Mas para isso basta você fazer dele o seu amigo, o seu salvador e fazer da Bíblia o seu guia de fé e prática. Que você tenha um ano muito feliz e que essas orientações da Palavra de Deus levem transformação para a sua vida e para a vida da sua família. Muito bom, professor, muito bom, mas o programa está apenas começando. Ainda você tem aí muito tempo para fazer a sua pergunta, mandar para a gente e participar do programa. Para você mandar a sua pergunta, você pode usar o SMS, o número é 12 98151 0101, ou pelas nossas redes sociais, pelo Facebook, namiradaverdade.nt, pelo Instagram, @namiradaverdade e no nosso blog novotempo.com/namiradaverdade, tá bom? Participe aí, mande as suas perguntas para a gente e nós queremos colocar a sua dúvida na mira da verdade. Eu tenho uma pergunta aqui que eu preciso colocar aqui para começar o nosso programa. Você sabe muito bem que agora aí, quando daqui a alguns dias vai ter aí o grande Réveillon, né? As famílias se reúnem novamente, assim como foi no Natal. E as festas estão espalhadas por todo o nosso país e pelo mundo. E você sabe que nessas festas, né, a bebida corre solta. E sabe uma pergunta que chegou aqui? Que dá a entender que, de uma certa forma, em algum momento, Deus permite o uso da bebida alcoólica. Olha só a pergunta, deixa eu ver se tem o nome aqui de quem mandou. O André. Ele é de Lorena e ele mandou a pergunta para a gente aqui, dizendo o seguinte: eu gostaria de entender Provérbios 31, verso 6. A Bíblia estaria dizendo que eu posso fazer o uso de bebida alcoólica para aliviar a angústia? Na linguagem de hoje, quando a gente lê isso, em outra linguagem fala sobre angústia, mas na linguagem de hoje é dito o seguinte, quer ver? Ó? Provérbios 31, verso 6, diz o seguinte: as bebidas alcoólicas são para os que estão morrendo, para os que estão na miséria. Que eles bebam e esqueçam que são pobres e infelizes. Será que aqui Deus, por acaso, está permitindo o uso da bebida alcoólica de alguma maneira, em algum momento? Seja quem é pobre, quem está doente, será que pode-se beber bebida alcoólica? Essa pergunta você vai ver daqui a pouquinho. Nós temos que ir para o intervalo rápido. Está começando, mas o intervalo está aí. Nós temos que fazer esse break, mas a gente volta já já.
Já estamos de volta e a pergunta é essa, hein? Nós estamos aí chegando pertinho do Réveillon e a bebida. Será que a Bíblia autoriza? A pergunta é de quem que é que eu falei aqui o nome? O André, ele é de Lorena e Provérbios 31:6. A Bíblia estaria dizendo que eu posso fazer o uso da bebida alcoólica para aliviar a angústia? Professor Leandro Quadros. Essa é uma autorização que está expressa na palavra de Deus? Veja, o grande problema de todo leitor da Bíblia, não de todo leitor, mas de boa parte do leitor, é pegar um verso isolado e já tirar uma interpretação. Isso é muito perigoso e não é assim que nós lemos um texto, né? Por exemplo, se um professor na universidade pedir para lermos um capítulo de um livro e a prova vai ser sobre aquele capítulo, será que eu lendo uma linha ou um parágrafo do capítulo eu vou entender todo o pensamento do autor naquele capítulo? Óbvio que não, eu vou ganhar um 0 e bem redondo mesmo. Então com a Bíblia não é diferente, nós não podemos entender a palavra de Deus pegando versos isolados. Nós temos que pegá-los no contexto em que se encontram. Então nós vamos ler o versículo 6 juntamente com o verso 1. Vamos ver em que contexto foi dito isso e quem disse isso. Isso também é importante. Quem escreveu, para quem escreveu, o que escreveu e em que circunstância escreveu. Entre outras questões que fazem parte da interpretação bíblica. Verso 1, palavras do rei Lemuel de Massá, as quais lhe ensinou sua mãe. Então este provérbio aqui vão ter orientações da mãe para o rei Lemuel. Que te direi, filho meu, ó filho do meu ventre? Que te direi, ó filho dos meus votos? Não des às mulheres a tua força, nem os teus caminhos, as que destroem os reis. Aqui ela está falando da poligamia, né? Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte. Olha o porquê. Para que não bebam e esqueçam da lei e pervertam o direito de todos os aflitos. Dai bebida forte aos que perecem e vinho aos amargurados de espírito, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza e das suas fadigas, não se lembrem mais. Você vê o que acontece num contexto mais amplo? É o contrário. Ela está dizendo que não é próprio a um rei, não é próprio a um príncipe beber bebida forte. Por quê? Porque, obviamente, a pessoa quando está bêbada, ela não vai exercer justiça e juízo, porque a mente não está sóbria. Né? Então ela está orientando, na verdade, o filho a não beber, pela posição que ele tinha. E no verso 6, quando ela fala, dai bebida forte aos que perecem, aos amargurados de espírito, veja, na verdade, o efeito anestésico do álcool, ele só aprofunda a incapacidade do indivíduo resolver os seus problemas. E nós devemos fugir dos problemas ou encará-los para resolvê-los? O mais saudável é encará-los para resolvê-los. Então, o doutor Adam Clarke, comentando esse texto, ele explica, né, que aqui no verso 6, ela está se referindo a um costume de dar bebidas fermentadas, misturadas com ervas narcóticas, para aliviar a dor daqueles que seriam castigados com a pena capital por meio do apedrejamento. Ok? Então veja, há um contexto bíblico e um contexto sociocultural que deve ser considerado. Então, muito pelo contrário, em Provérbios 31, a orientação para um filho de Deus não usar o álcool, até porque se nós avaliarmos, existe quantidade mínima de álcool segura para o organismo? Se você for pego num bafômetro com a quantidade mínima que for, você vai ter problemas. Por quê? A quantidade mínima de álcool já interfere nos seus reflexos, já interfere no seu raciocínio. Então, realmente, esse texto está dizendo o contrário. Muito bem, professor, muito bem. A pergunta que chegou aqui pelo nosso Facebook, é a maneira que você também tem para mandar as suas perguntas, novotempo.com/namiradaverdade.nt, ou melhor, facebook.com
barra namiradaverdade.nt. Quem mandou foi a Neide Almeida e a pergunta dela é a seguinte: se sabemos a verdade e continuamos em pecado, temos chance de sermos salvos? Professor Leandro Quadros, eu estou aqui assistindo Na Mira da Verdade, eu estou aprendendo muitas coisas da palavra de Deus. Eu estou aprendendo uma verdade que está aqui, escrita no livro sagrado. Mas se eu continuar em pecado, eu não vou ter chance de salvação? Ou eu tenho ainda chance de salvação permanecendo em pecado? Nós precisamos aqui fazer uma diferença entre ser um pecador, eu já falei isso mais de uma vez, mas tem que falar de novo porque isso é importante. Nós temos que fazer uma diferença entre ser um pecador e um pecadeiro. Veja, quando você aceita Cristo como Salvador da sua vida, Romanos 6 diz que Ele liberta você do poder do pecado. Ou seja, o pecado não vai mais ser o senhor da sua vida. Mas Ele não ensina que você não vai ser mais um pecador. Tanto que 1 João 2, 1 e 2 diz que Ele é o nosso intercessor no céu. Então, se a conversão possibilitasse que eu não pecasse mais, eu não precisaria de um intercessor. Ok? Então entenda de uma coisa, Cristo nos liberta do poder do pecado, realmente. Nós não somos mais pecadeiros, mas nós continuamos sendo pecadores. Teremos diferentes lutas. Então a resposta a essa sua pergunta depende. Se você tem em mente ser um pecadeiro, que faz de um pecado o estilo de vida, e realmente a pessoa que conhece a verdade e não pratica e está se rebelando contra ela, é uma pessoa que está, obviamente, dizendo não à salvação. E aqui, 1 João 3,9 diz assim, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Então veja, ele não vive pecando, o pecado não é parte do estilo de vida dele. Mas ele ainda é um pecador, porque 1 João 8 fala assim, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Ou seja, quem diz que não tem pecado é mentiroso. Então, se um cristão conhece uma verdade e ele rejeita de forma rebelde, vive contra ela, ele está sendo um pecadeiro, ele está dizendo não à graça. Agora, se um cristão aceita uma verdade, só que ele tem, aquele ponto é o calcanhar de Aquiles dele. Por exemplo, alguns cristãos que se converteram têm uma luta com o álcool, outros com o sexo, outros com as drogas. Tem cristãos que lutam até hoje com as vontades, até o momento em que eles vencem o hábito definitivamente. Então veja, ele é um pecador, ele não é um pecadeiro. Ele não está rejeitando a verdade, ele está lutando com o auxílio do Espírito Santo para ele chegar ao nível de obedecer a toda esta verdade. Então nós temos que distinguir os dois grupos de pessoas. Então a resposta à pergunta da irmã depende, Depende se o cara é um pecadeiro rebelde ou um pecador que está lutando com Cristo para se tornar uma pessoa melhor. Muito bem, professor, aqui no SMS, a pergunta que chegou aqui pra gente, não tem o nome da pessoa aqui, só diz, gosto muito desse programa, obrigado por você estar acompanhando aí, mandando a sua dúvida pra gente, fazendo o programa acontecer. Tenho dúvida da passagem de Jeremias, capítulo 17, verso 5. Poderiam me explicar esta passagem, sendo mencionado lá, maldito o homem que confia no homem. Deixa eu só ler aqui, professor, na linguagem de hoje aqui da minha Bíblia, diz o seguinte, pensamento de sabedoria, verso 5. O Senhor Deus diz, eu amaldiçoarei aquele que se afasta de mim, que confia nos outros, que confia na força de fracos seres humanos. Ou seja, maldito o homem que confia no homem. Ele é como uma planta do deserto que cresce na terra seca, no chão salgado. Enfim, ela quer saber, o que a Bíblia diz? Maldito o homem que confia no homem.
O próprio texto aqui na segunda parte já dá a resposta para nós, ó. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, vírgula. Agora, como que ele é maldito? Faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. É nesse sentido. Você confiar mais numa pessoa do que em Deus e se afastar de Deus. Não está dizendo que nós não podemos confiar nas pessoas. O que o texto proíbe é o confiar em alguém mais do que em Deus, fazer de um ser humano o seu braço forte e deixar Deus de lado. Então é isso que o texto está falando. Ok, muito bem. Outras perguntinhas que chegam aqui pelo nosso... Agora eu vou colocar uma aqui do Instagram, pessoal que manda pelo Instagram. É uma pergunta clássica que sempre chega aqui. Deixa eu ver aqui qual que eu vou colocar. Vou colocar... Olha aqui, essa aqui da Islaene. A pergunta da Islaene é a seguinte. Gostaria que vocês tirassem uma dúvida. Se Deus fez nós sem nenhum pecado e sem defeito, por que Ele deixou nós perto de Lúcifer? Por que Ele permitiu, né, Adão e Eva estar perto de Lúcifer, sabendo que ele poderia tentar e fazer pecar? Por que não pôs Lúcifer em um outro lugar? Enfim, a dúvida dela é a seguinte, por que Deus permitiu Satanás tentar Eva? Por que ele tinha acesso ao céu? Por que Deus permitiu que isso acontecesse? O inimigo dele pudesse, quem sabe, tentar enganar e conseguiu enganar Eva? Se Deus é sabedor de todas as coisas, por que ele permitiu isso? Veja, nós não podemos culpar a Deus pelas decisões, pelo uso indevido do livre-arbítrio por parte dos nossos primeiros pais. Deus não pode colocar os seus filhos dentro de uma bolha. Se Deus fizesse isso, isso aí é uma super proteção exagerada. O que Deus tinha que fazer, Deus fez. Deus deu um jardim para eles, Deus avisou a eles, em Gênesis 2, 16 e 17, que se comessem do fruto, eles morreriam. Eles aprendiam com Deus pessoalmente. Gênesis 3:8 diz que todas as tardinhas Deus vinha conversar com eles. Então não tinha desculpa. Lúcifer estava presente. Ele não podia sair dali, da árvore do conhecimento do bem e do mal, e ficar perseguindo nossos primeiros pais. Outra coisa, ele obrigou Adão e Eva a comerem o fruto? Não obrigou. Satanás não pode obrigar ninguém a pecar, ele pode sugerir. A decisão é da pessoa. Então você percebe que Eva e depois Adão, o que eles caíram foi naquele canto da sereia de que a criatura pode ser como o Criador. Esta é a base do pecado. Agora, pera um pouquinho, professor. A gente tem que começar, eu tenho que tentar instigar aqui o que o povo, o que o telespectador está pensando lá na casa dele. Mas tudo bem, então Deus criou o ser humano já dentro de um grande conflito que havia, certo? Lá no céu, havia esse conflito. Havia um conflito no céu. Mais cedo ou mais tarde, Satanás poderia tentar o ser humano. Né? Eu não sei, como é que a gente pode tentar, de alguma forma, entender tudo isso? Porque é uma grande dúvida. Será que Satanás hoje ele tenta outros planetas? Nós viveríamos nesse grande conflito, correto? O ser humano tinha que ser forte eternamente. Veja, nós temos que analisar isso à luz da tentação de Cristo no deserto. Quando Cristo foi tentado pelo diabo, pessoalmente, não foi nem por meio de uma serpente, foi pessoalmente. Cristo estava com a sua natureza divina humana. Cristo havia jejuado 40 dias. Estava fraco. E mesmo assim Cristo venceu. Então o que isso nos mostra? Que os nossos primeiros pais, vou usar bem a linguagem popular, deram um mole tremendo. Eles não estavam com fome, eles não tinham jejuado, e o diabo não apareceu na frente, tudo bem, eu sou o diabo, vim aqui tentar você. Não. Então o que os nossos primeiros pais fizeram foi uma decisão livre e espontânea. Satanás também tentou outros mundos, mas por que os outros mundos não caíram e o nosso caiu? Porque o nosso caiu na imbecilidade de atender a voz dele.
Então Deus não é responsável pelas decisões dos nossos primeiros pais. Se os nossos primeiros pais dissessem um não para Satanás, ele não ia poder ficar aqui e acabou. Tanto que Apocalipse 12:11 mostra claramente que quando Cristo vence Satanás da cruz, ele não tem mais nem acesso aos anjos, e aí é dito o seguinte, o acusador dos nossos irmãos foi expulso, mas aí da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós. Então, o diabo está aqui não é por culpa de Deus, né? O diabo está aqui porque os nossos primeiros pais deram a liberdade para ele. Então, não podemos nem sequer sonhar em culpar Deus por isso, né? Deus avisou. Se Deus não tivesse avisado, né, de que haveria um pecado, que algo já tinha acontecido de errado, e tudo bem, Deus tinha sido negligente, mas não foi o fato. Basta você ler Gênesis 2:16 e 17. Nós vamos para um breve intervalo, não sai daí não, a gente volta já já. Estamos de volta e para você participar do programa, você pode mandar as suas perguntas para o nosso SMS. O número é 12 981510101. Eu recebo aqui na hora. Pelo nosso Facebook, namiradaverdade.nt, pelo nosso Instagram, @namiradaverdade, e ainda no nosso blog, hein? novotempo.com/namiradaverdade, tá bom? Lá você também pode pedir um curso bíblico, como esse aqui, ó, Verdades para o Tempo do Fim. É só você entrar no nosso blog, novotempo.com/namiradaverdade, e você vai lá no campo solicitar curso bíblico gratuito. Olha só, gratuito, é um presente para você. Esse é um curso bíblico interessantíssimo que fala sobre assuntos para o tempo em que nós estamos vivendo. Nós cremos que nós estamos vivendo os últimos momentos da história desse mundo. E o livro e o curso bíblico Verdades para o Tempo do Fim vai ajudar a compreender grandes assuntos que vai ajudar você a se preparar para esse grande evento que está por vir. Você também pode ligar no horário comercial para a gente, 0 operadora 12 21 27 3121, é o nosso número, e você vai pedir esse curso bíblico do Na Mira da Verdade, e gratuitamente nós vamos mandar para você, tá bom? Peça agora mesmo, se você ainda não tem, se você ainda não fez esse curso bíblico, é um grande material para você crescer mais na sua vida cristã. Muito bem, agora pelo nosso Instagram, deixa eu ver o nome aqui, Wesley de Maringá fez a seguinte questão. Eu gostaria de saber se Romanos 9, a partir do versículo 12 até o 19, pode dar margem para a predestinação. Professor, pegou aí? Uhum. Eu quero ler aqui, na linguagem de hoje, ver se você pega aí, veja se bate aí com a sua Bíblia. Quando está dizendo ali Romanos 9, a partir do verso 12, diz o seguinte: mas para que a escolha de um deles fosse completamente de acordo com o plano de Deus, o próprio Deus disse a Rebeca: o mais velho será dominado pelo mais moço. Disse isso antes deles nascerem e antes de fazerem qualquer coisa boa ou má. Assim, ficou confirmado que é de acordo com o seu plano que Deus escolhe aqueles que Ele quer chamar, sem levar em conta o que eles tenham feito. Olha só, professor, vou continuar lendo. Como dizem as Escrituras Sagradas, eu escolhi Jacó, mas rejeitei Esaú. O que vamos dizer então? Que Deus é injusto? De modo nenhum. Pois ele disse a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser, terei pena de quem eu desejar. Portanto, tudo isso depende não do que as pessoas querem ou fazem, mas somente da misericórdia de Deus. E ainda continua, professor. Como é que você sai dessa? Isso aqui não é predestinação? Será que Deus não está dizendo aqui que Ele escolhe aqueles que Ele quer ou não? Ah, meu amigo. Aqui, olha que interessante, Tito. Tá aqui. Sai dessa, Leandro Quadro. Aqui é uma predestinação, porém de função, e não uma predestinação que exclui a pessoa da salvação. Não, como? Os nossos irmãos calvinistas pensam, né, que ao Deus chamar Jacó, Ele já excluiu Esaú da salvação.
Mas nós não vemos isso na Bíblia. Nós vemos que, na verdade, quando Jacó foi escolhido para ser o filho da promessa, Deus abençoou Esaú. Obviamente que Esaú teve a sua rebelião e tudo mais, mas não é por culpa de Deus. Esse texto aqui está fazendo menção a Malaquias 1, verso 2. Quando Paulo fala assim, diz a Escritura, né? Diz assim, ó, não foi Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei Jacó, porém aborreci a Esaú. O propósito do texto é dizer que Deus predestinou que Jacó seria o filho da promessa e não Esaú, mesmo Esaú sendo o filho mais velho. E por quê? Porque Esaú não se mostrou digno disso. Só que Deus o predestinou, Jacó, a nível de função. E esta predestinação de dar uma função para Jacó, de ser o filho da promessa, não está excluindo o outro da salvação, está excluindo o outro, sim, para não fazer parte, para não ser o filho da promessa. Esse é o contexto. E se você analisar outros versos, porque Romanos 9, nós temos que analisar alguns versos, tanto no capítulo 9, capítulo 10, quanto no capítulo 11. Aí você vai perceber que a predestinação aqui é de função. Né? Deus tinha um plano para que Jacó fosse o filho da promessa. Né? Porque por meio de Jacó o nome de Deus seria honrado e por meio de Esaú não. Então Deus o rejeitou, Esaú, não mandando ele para o inferno, mas o rejeitou como aquele por meio de quem o conhecimento de Deus seria transmitido para o mundo pagão, não é? E aí você vai aqui, por exemplo, para o mesmo capítulo 9, ó, versos 30 a 32, veja como não há aqui dupla predestinação. Ó. Qual a conclusão? Esta, pagãos que não procuravam a justiça, a obtiveram, falo da justiça que vem da fé, enquanto Israel, que procurava uma lei que pudesse alcançar a justiça, não acertou com a lei. Por quê? Porque esta justiça, eles não a esperavam da fé, mas pensavam obtê-la das obras. Foi Deus quem predestinou os israelitas para, além de ser seu povo, confiar mais nas obras do que na fé? Óbvio que não. Então Paulo aqui, ele já está culpando os israelitas por não compreenderem o plano de salvação. E que muitos pagãos acabaram entrando, foram enxertados na videira que é Cristo, porque muitos saíram, judeus, por causa da rebeldia. E aí você vai também para o capítulo 11, versos 20 e 22, que diz assim, ó. Muito bem, eles foram cortados por causa da sua infidelidade. Veja, os judeus que foram cortados porque Deus predestinou para eles se perderem ou foram cortados por causa da infidelidade deles? O texto é bem claro, ó. Eles foram cortados por causa da sua infidelidade. E tu é pela fé que te mantens. Não te orgulhes, teme. E aí, verso 23. Quanto a eles, se não ficarem na infidelidade, também eles serão enxertados, pois Deus tem o poder de os enxertar. Veja que interessante, da mesma forma que eles saíram da videira que é Cristo por livre e espontânea vontade, eles podem voltar. E Deus tem o poder para ajudá-los a fazer isso. Já pensou se isso aqui fosse predestinado, Deus estaria brincando. Ah, eu vou predestinar agora para o israelita deixar Jesus. Não, mas agora, quer ver, já passou um tempo, agora eu vou predestinar para eles voltarem. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso aqui seria um Deus totalmente psicopata, louco. Tá? Então seria melhor ser ateu do que crer num Deus desse jeito. Então, a Bíblia, quando fala de Jacó e Esaú, fala a nível de função. E que isso não exclui outras pessoas da salvação, está aqui no próprio contexto, em que diz que os israelitas saíram e os não israelitas foram enxertados pela infidelidade dos israelitas. E Deus não predestinou os israelitas a serem fiéis. Imagine Deus predestinar alguém para fazer aquilo que Deus mais odeia. Deus teria um transtorno mental. E não é esse o caso, graças a Deus. Muito bem, professor, muito bem. Agora eu vou te colocar na mira da verdade. Se segura para essa. Nós aqui falamos da senhora Ellen White várias vezes. Ellen White
é uma profetisa dos nossos dias, que a Igreja Adventista a reconhece como profetisa. Ela também foi uma das que participaram do nascimento da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ela é uma das fundadoras também. E nós reconhecemos ela como sendo, sim, uma profetisa de Deus. A pergunta é a seguinte, professor. Primeiro, Apocalipse 22, 18 e 19 afirma que não se deve acrescentar informações à Bíblia. A pergunta aqui do Gilson é a seguinte: por que os escritos de Ellen White acrescentam informações além das que possuem a Bíblia, além das que estão na Bíblia? Em Apocalipse 22, 18 e 19, afirma que não se deve acrescentar informações à Bíblia. E se você falar acerca dela ser profeta ou profetisa dos últimos dias, logo ela apresenta informações para as últimas gerações, por que nessa passagem de Apocalipse não apresenta essa exceção acerca do acréscimo de informações por parte dos profetas dos últimos dias? E aí, professor Leandro Quadros, a senhora Ellen White de fato acrescenta coisas à Bíblia? Ou os escritos dela, né, estão acrescentando ainda coisas à Bíblia? Veja, o irmão alegou que ela acrescenta coisas à Bíblia. Eu gostaria que o irmão, num outro programa, ou mandasse um e-mail para nós fazermos a avaliação, mostrando o que ela acrescentou à Bíblia. Sinceramente, fiquei muito interessado nesse assunto. Eu sei que alguns críticos, não é o caso do irmão, inventam algumas coisas como se ela tivesse acrescentado à Bíblia, mas eu gostaria de saber que coisas são essas. Porque, veja, aqui Apocalipse 22, 18 a 20 é claro em dizer, não é? Que qualquer pessoa que acrescentar algo às palavras do Apocalipse, e nós podemos aplicar isso a toda a Bíblia, mas em específico o contexto do Apocalipse, Deus, obviamente, tem uma maldição para essa pessoa. Mas olha qual é a posição de Ellen White sobre a Bíblia. Olha que interessante, no Primeiros Escritos, página 78, olha o que ela diz aqui. Preste bem atenção para você ver se ela se enquadra, por exemplo, na característica de Joseph Smith Jr., que é o fundador do mormonismo, né? Eu agradeço aos meus irmãos mormons por acompanhar o nosso programa. Temos um carinho, um profundo respeito por eles. Mas Joseph Smith Jr. cria, de acordo com as informações que ele diz receber do anjo Moroni, que a Bíblia foi deturpada e que por isso ela precisa ser corrigida. E a forma de ser corrigida é através do livro Mórmon e também do livro Doutrinas e Convênios. Tá? Então esse era o ensinamento mórmon. Agora você vai ver se Ellen White tem alguma familiaridade com esse tipo de pensamento. Veja, recomendo buscar o leitor a palavra de Deus como regra de vossa fé e prática. Por essa palavra seremos julgados. Então, em primeiro ponto, ela diz que nós seremos julgados pela Bíblia, não pelos escritos dela, e ela recomenda-nos como regra de fé e prática a Bíblia e não os escritos dela. Então ela coloca a Bíblia em primeiro lugar, sempre. E agora ela vai explicar qual é a função do dom profético dado a ela, tá? Nela, ou seja, na Bíblia, Deus prometeu dar visões nos últimos dias. Não para uma nova regra de fé, mas para conforto do seu povo e para corrigir os que se desviam da verdade bíblica. Assim tratou Deus com Pedro quando estava para enviá-lo a pregar aos gentios. Então é bem claro, né? Ela diz que as visões que Deus deu a ela não são para uma nova regra de fé, mas para conforto e instrução do seu povo. Então Ellen White escrevia, por exemplo, várias cartas endereçadas a pessoas específicas que estavam cometendo certos pecados, praticando certas coisas más, e a pessoa recebia aquela carta e ela realmente tinha certeza, nossa, para ela saber isso foi Deus quem realmente contou. E essas cartas ajudaram muitas pessoas a mudarem de vida e a voltarem para a Bíblia. Tá? Então, analise em detalhes essa citação de Ellen White. Você vai ver que ela nunca teve a pretensão de acrescentar nada à Bíblia. Eu te recomendo também o capítulo 10 do livro Caminho a Cristo. Ali ela exalta só a Bíblia, só a Bíblia, a Bíblia, a Bíblia. Ela não fala nada dos escritos dela.
Nós cremos que eles foram inspirados, sim, mas dão como um acréscimo a palavra de Deus. A palavra de Deus é perfeita, ela não precisa de acréscimos. Ellen White mesma reconheceu isso. Muito bem, professor Leandro Quadros. Ô, rapaz, você apareceu aqui. Então nós vamos encerrar o programa de maneira diferente. Afinal de contas, esse é o último programa do ano do Na Mira da Verdade. Obrigado pelas respostas. Mas acho que a gente deve conversar com o nosso telespectador. Claro, né? claro. Afinal de contas, são 52 semanas que nós estivemos juntos aí, respondendo as mais diversas questões. E a gente quer agradecer a você que nos acompanhou todas essas semanas. Muito obrigado pelo seu carinho, que o seu novo ano seja muito feliz e que o nosso telespectador nunca esqueça, né, Tito? Que sempre que ele tiver a coragem de perguntar... É a Bíblia que vai sempre ter a coragem de responder. Mas olha, a gente agradece por você estar com a gente aí. A gente tem um minuto e a gente pode cantar aqui, pode estourar fogos, enfim. É um ano que está começando aí para você, para mim, para o professor Leandro Quadros. É obscuro para a gente, mas a gente tem uma certeza que nós confiamos no nosso Deus. Exatamente. E é Ele que vai guiar cada passo, é ou não é? Por mais que tenhamos dificuldades, temos que crer que Ele tem a história do mundo nas suas mãos. Confie em Deus e tudo vai dar certo. Professor Leandro Quadros. Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo. Deus te abençoe. E a você, um feliz Ano Novo, um feliz 2021. Deus te guarde. Abençoe. Um abraço. Valeu.